Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me agora da vontade divina, minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Volume 6, 5 de dezembro de 1903. Como o santo desejo de receber Jesus substitui o sacramento, fazendo com que a alma respire a Deus e que Deus respire a alma. Não tendo podido receber a comunhão esta manhã, estava toda aflita, mas resignada, e pensava entre mim, que se não tivesse sido porque me encontrava nesta posição de estar na cama, e se fosse vítima diariamente certamente até a teria podido receber, a comunhão. E dizia ao Senhor: olha o estado de vítima, me submete ao sacrifício de privar-me de recebê-lo no sacramento. Ao menos aceito o sacrifício de privar-me de ti para te contentar, como um ato mais intenso de amor por ti. Porque ao menos o pensar que sua mesma privação atesta ainda mais o meu amor por ti, adoça a amargura de sua privação. E enquanto dizia isto, as lágrimas me desciam dos olhos. Mas, ó bondade do meu bom Jesus, não apenas me adormeci, sem fazer-me esperar tanto e procurar segundo o habitual, veio, de súbito. E me pondo suas mãos no rosto, me acariciava e me dizia: minha filha, pobre filha, ânimo, minha privação estimula principalmente o desejo, e neste desejo incentivado, a alma respira a Deus, e Deus, sentindo-se mais iluminado por este estimular da alma, respira a alma. E neste respirar-se mutuamente, Deus e a alma, acende-se principalmente a sede do amor. E sendo o amor fogo, forma o purgatório da alma. E este purgatório de amor serve-lhe não de uma só comunhão ao dia, como permite a Igreja, mas de uma contínua comunhão. Porque é contínuo o respiro. Mas todas comunhões de puríssimo amor, só de espírito e não de corpo. E sendo o espírito mais perfeito, acontece que o amor é mais intenso. Assim, recompenso eu, não a quem não quer receber-me, senão a quem não pode receber-me, privando-se de mim para me agradar a mim. Então é uma graça, muito grande, esse desejo que a alma tem, profundo, verdadeiro, intenso, que faz chorar, que a pessoa até chora porque não pode receber Jesus, E ela claramente mostra ali que deseja profundamente. E esse desejo profundo de receber faz com que ela possa tocar a Deus, aproximar mais de Deus ainda. E aí Deus se sente tocado pela alma, iluminado. Achei interessante essa palavra, iluminado, pela vontade da alma ali, de desejo dele, Então é muito bonito isso. E aí a alma respira Deus e Deus respira a alma. E ambos continuamente ficam tocados, E ela recebe a comunhão de uma forma mais intensa, Porque forma um fogo do purgatório que até purifica, que é um fogo de amor tão intenso, por Deus. Então é muito bom a gente saber disso, Muda tudo, Tudo que a gente conhece sobre tudo, Muda tudo, Tudo que a gente sabe, que a gente vive, achando que Deus está longe de nós, Que é o normal das pessoas pensar isso. É o contrário.
né, mostra totalmente o contrário. O quanto que Deus está presente, né, o quanto que Ele está junto, o quanto que Ele é perfeito, né, em estar junto da alma e nunca se desligar de nós. Isso é uma graça muito grande, é muito grande. E no outro trecho, 6:10, 10 de dezembro de 1903, quem busca o Senhor cada vez recebe uma tinta de um novo lineamento divino, né? Uma tinta, um lineamento divino. Acho que tem uma vírgula aqui. Continuando o meu estado habitual, sentia um peso sobre a minha alma pela privação do bendito Jesus, como se sobre mim gravitasse todo o peso do mundo. E em minha intensa amargura, fazia quanto mais podia para buscá-lo. Depois, tendo vindo, disse-me: minha filha, cada vez que a alma me procura, recebe uma tinta, aí, vírgula, um lineamento divino. E outras tantas vezes renasce em mim e eu renasço nela. Enquanto dizia isto, estava a pensar no que ele tinha dito, quase maravilhando-me, dizendo-me: Senhor, que dizes? E ele acrescentou: se soubesses a glória, o gosto que eu sinto, e que sente todo o céu ao receber esta nota da terra, de uma alma que procura sempre a Deus, toda conforme a nota deles. O que é a vida dos bem-aventurados? Quem a forma? Este renascer contínuo em Deus, e Deus neles. Isto é, aquele ditado, que Deus é sempre velho e sempre novo. Jamais sentem cansaço, porque estão em contínua atitude da nova vida em Deus. Então, a alma que deseja Deus, né, é bem parecido com o trecho da comunhão, né? A alma que procura Deus, estar com Deus, é uma alma que já, né, recebe ali uma nova tinta, um novo lineamento divino. Então, ela, o que será que quer dizer isso, né? Ela recebe ali uma influência de algo divino nela, que a modela mais a Deus, né, que fica mais lineada, né? Quando, né, ele fala da terra lá, que a terra é diferente do céu, né, da alma que vive na vontade divina. Ela é como se fosse uma terra montanhosa, a alma que vive na vontade humana é como uma terra montanhosa e tudo mais, né? E a pessoa que vive na divina vontade é como se ela ficasse lineada, né? E recebesse a luz do sol em tudo. Não tem as montanhas, não tem as cavernas lá que a gente leu, né? Então, que o trecho lá que a gente leu, acho que ontem, né? Então, no outro grupo, né? Do grupo Reino. Então, a gente estudando no volume 12, falando sobre isso, fala também sobre esse lineamento, que a pessoa vai ficando como essa planície que recebe toda a luz do sol, não tem montanhas, não tem cavernas, como é a terra, que é a imagem de uma alma que está na vontade humana. E a alma que está na vontade divina é como se fosse uma única planície e o sol consegue brilhar em tudo, em tudo. Então é mais ou menos a mesma coisa. Então quem procura Deus vai ter esse lineamento divino, né? E vai ficar repleta dessa vida de Deus, né? Produzindo essa vida de Deus como os bem-aventurados que ele está dizendo aqui, que vivem em Deus, mergulhados em Deus, que é sempre velho, sempre novo, estão em contínua comunhão com Deus, recebendo a influência divina. A gente tem que buscar essa influência divina, procurar essa influência divina o tempo todo na Terra, para a gente poder ser como os bem-aventurados no céu. Então, se a gente está sempre buscando a Deus, isso faz com que eles lá no céu sentem essa nota da Terra, né? Sentem, Deus sente essa alma que está buscando a Ele. Então, nós devemos também ter essa sede e fome constante de Deus, né? Para sermos totalmente tocados pela vida dele em todos os momentos da nossa vida, que é o que ele deseja para nós. Isso é uma graça muito grande. São verdades assim que, nossa, consola demais o nosso coração, mas também nos questionam, né? Será que eu estou procurando Deus em todos os momentos da minha vida? Será que eu sinto falta de Deus o tempo todo? Será que eu estou realmente sentindo a presença? Estou inebriada dessa presença? Será que eu estou buscando estar focada nessa luz constante do pensamento em Deus? Então, a gente ficar esperto, né? Pra gente não tirar o pensamento de Deus. Não tirar a intenção de agradar somente a Deus em todas as coisas. Amém? Jesus, eu confio em vós. Vite, vite, vite. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade.
Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade de vir na minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Emocionado, pois é tudo, Pai, eu te amo. Como o santo desejo de receber a Jesus substitui o sacramento, fazendo com que a alma respire a Deus e que Deus respire a alma. Não tendo podido receber a comunhão esta manhã, estava toda aflita, mas resignada, e pensava entre mim que se não tivesse sido porque me encontrava nesta posição de estar na cama, e se fosse vítima, certamente eu teria podido receber. E dizia ao Senhor: olha, o estado de vítima me submete ao sacrifício de privar-me de recebê-lo no sacramento. Ao menos aceito o sacrifício de privar-me de ti para te contentar, por um ato mais intenso de amor por ti, porque ao menos o pensar que sua mesma privação atesta ainda mais meu amor por ti, adoça a amargura de sua privação. Enquanto diz isso, as lágrimas me desciam dos olhos, mas a bondade do meu bom Jesus não apenas me adormeci sem fazer-me esperar tanto procurar, segundo o habitual, veio de súbito e me pondo suas mãos no rosto, me acariciava e me dizia: minha filha, pobre filha, ânimo, minha privação estimula principalmente o desejo. E nesse desejo incentivado, a alma respira a Deus, e Deus, sentindo-se mais iluminado por esse estimular da alma, respira a alma. E neste acende-se principalmente a sede do amor. E sendo o amor fogo, forma o purgatório da alma. E este purgatório de amor serve-lhe não de uma só comunhão ao dia, como permite a igreja, mas de uma contínua comunhão. Isso é incrível, né? Meu Deus. Porque é contínuo respiro. Meu Deus, que incrível isso que Jesus está falando, né? Mas todas as comunhões de puríssimo amor, só de espírito e não de corpo. E sendo o espírito mais perfeito, olha só, acontece que o amor é mais intenso. Assim recompenso eu, não a quem não quer receber-me, senão a quem não pode receber-me privando-se de mim para me agradar a mim. Então, não é porque, né, aquele que está privado, mas porque não quer, né? Porque tem aquele que está privado, vamos dizer assim, de Jesus, de receber, mas não quer, né? Ela está privada porque ela não quer, ela não busca, ela não vai até ele, ela não tem nenhum amor, né? Nenhum desejo por ele. Ela está privada porque ela não tem esse desejo por ele, ela mesmo não quer, né? Ela pode encontrá-lo, ela pode, mas ela não quer, né? Aí é diferente. Aí está dizendo aquele que está privado para agradar-me, senão a quem não pode receber-me, privando-se de mim para agradar. Ela aceita, porque ela sabe que é a vontade de Deus, né? Aquela privação que ela está sofrendo, e para agradar ele, ela, né, aceita que ela precisa passar por isso, mas o desejo permanece, né? E ela oferece exatamente esse desejo, esse que é válido, porque é um amor verdadeiro, né? É muito grande o que Jesus está falando aqui, nesse trecho. Como que é poderoso esse desejo que ele mesmo dispõe na alma, né? Mas muitos não. Às vezes a pessoa pode sentir uma certa desejo de Jesus. Nossa, tá faltando Deus na minha vida, eu tô sentindo um vazio, eu tô sentindo um desespero até por Deus. Mas às vezes a pessoa, ela fica ali, ela não corre atrás. O próprio Jesus permite, porque fala que o gelo purifica mais que o fogo, né? Então, sente aquilo para uma informação para a alma dela, né? De que ela precisa de Deus, para que ela busque Ele, né? Mas muitas almas não fazem isso, ao contrário, elas ficam estagnadas naquele sofrimento ali, naquela realidade ali, né? E aqui não, o próprio Jesus permite essa dor da Luísa, essa privação, que ele já explicou muitas vezes para ela, que é a vontade dele. Mas esse contínuo sofrer dela de querer Jesus e não poder receber é muito válido, é muito lindo, né? E ele tá falando uma coisa tão grande aqui, né? Porque tá falando que isso vale mais do que se ela pudesse receber a comunhão. Porque ela tá falando, se eu não tivesse nesse estado de privação, se eu não fosse vítima, uma vítima, eu poderia ir na igreja igual qualquer pessoa te receber, né? Não teria muito obstáculo para mim comungar. Aí ela tá falando da comunhão sacramental mesmo, de corpo e alma, né? Só que Jesus está falando que ela já vive nessa comunhão contínua pelo desejo. E ele está explicando para ela o que significa esse desejo grande que a alma tem de Deus.
Essa alma está continuamente desejando Deus. Ela está continuamente em comunhão. Isso responde muita coisa, porque muitas pessoas pensam que só a comunhão sacramental equivale, mas muitas das vezes elas vão ter essa comunhão sem nenhum desejo. E não vale muita coisa, não vale nada. Porque a alma não está querendo recebê-lo de verdade. Se não tiver um desejo verdadeiro da alma, se não tiver, o espírito é mais perfeito, como ele está dizendo. Se não tiver uma intenção verdadeira na alma, um desejo verdadeiro de receber Jesus, do que adianta, né? Então isso é muito consolador, porque muitas pessoas ficam desesperadas, né? E pensam assim, meu Deus, sei lá, eu estou hospitalizado aqui e não posso ir até a igreja receber Jesus, mas se ela tiver um desejo verdadeiro, ela está em comunhão espiritual. A comunhão espiritual é muito poderosa. Olha o que está dizendo que isso significa, né? Então, a pessoa acha que é só quando ela ir na igreja, tiver aquele momento que ela pode estar unida a Deus, né? E com isso elas enxergam Deus muito distante delas. É só lá na igreja, no sacrário, no momento da comunhão, eu posso me unir a Jesus, né? E se, sei lá, igual aconteceu a pandemia, fecha as igrejas, e aí? Acabou? Acabou Jesus? Acabou a união com Jesus? Não. O desejo é muito válido. Só o desejo que a alma tem de receber ele é muito até mais perfeito o que ele fala do que muitos que comungam o sacramento, mas não têm o desejo, né? Ou que pode ir até o sacramento, mas não vai, né? Então é muito sério isso que está dizendo. E ele está mostrando o quanto ele é mais próximo do que a gente imagina. O desejo já atrai ele. O desejo é como se você... um sininho que tocasse lá, ó, essa alma está te chamando. Chamasse Jesus. Então, olha que incrível, né? O que ele está dizendo. Olha lá, ó. E ela oferece para ele, né? Esse mesmo sofrer dela, da privação, que para ele, né, toca muito ele, né? Então ele vai falar. Olha que incrível que ele vai falar. Minha filha, tenha ânimo. A minha privação estimula principalmente o desejo. Então, Deus permite muitas pessoas passar por desertos para que elas aproximem dele. Deus permite as pessoas sentir essa falta, esse vazio, para que elas possam se aproximar dele, para elas ver o nada delas e o quanto elas precisam de Deus. Então, a privação é muito importante, né, para a alma sempre se unir mais a Deus, né? Então, essa privação não veio para afastar Jesus dela, porque às vezes ela acha que a privação é que me impede de estar em contínua união com o Senhor. E Jesus não, a privação, na verdade, ela é estratégica, né? A privação... Ô, Sara, deixa a mamãe falar, não pega a tomada não, tá, meu bem? Tá carregando o celular. A privação, na verdade, estimula mais ainda a pessoa se aproximar mais de Deus. E esse desejo é o que ele quer que a alma ofereça. E quando a alma faz isso, e nesse desejo incentivado, a alma respira a Deus. E Deus, sentindo-se mais iluminado, então ele sente essa atração, né? Porque a alma, né, está querendo ele, né? Por esse estimular da alma, então tem que ter essa correspondência da alma para atrair o próprio Deus a vir mais ainda nela. E Deus, sentindo-se mais iluminado por esse estímulo da alma, respira a alma, e nesse respirar-se mutuamente, Deus e a alma acende-se principalmente a sede do amor. E sendo o amor fogo, forma o purgatório da alma. Então purifica ela de impurezas, paixões, tantas coisas, né? Porque ela está naquele ato de querer Deus. E nesse ato de querer Deus, purifica tudo nela que é contrário a isso, que é empecilho para isso, né? Tantas ânsias que ela teve por outras coisas, né? Então isso é o purgatório da alma em vida, já. Porque esse é o contínuo estado das almas no purgatório, né? Elas sentem uma atração poderosa, elas querem muito Deus, sentem uma atração, mas ficam privadas, vendo-se impedidas, né? Por causa de culpas, por causa de penas que elas têm que reparar, né? E ali elas ficam naquele estado contínuo, sofrendo. O fogo do purgatório é um fogo de amor, né? Que essas almas sentem esse desejo muito grande por eles. E quanto mais elas sentem, mais rápido é o purgatório. Então, quanto mais uma alma aqui na Terra vive desejando a Deus, mais ela é purgada. E este purgatório de amor serve ele não de uma só comunhão ao dia, tá vendo? Como se ela fosse só no momento na igreja. Mas, e como permite a igreja, que só pode comungar uma vez.
mas de uma contínua comunhão. Então, o desejo é comunhão constante com Deus. O desejo de que você tem por Deus, pela palavra de Deus, por ler o livro do céu, né? Aquilo que foi falado uns trechos passados aí, que a alma é como aquele fogo, né? Se for muita lenha, o estímulo que é colocado ali, o vapor é mais forte. Então é aquela alma que está muito mais, né? Sendo alimentada por esse amor, que ama muito a Deus. Então isso é muito grande. Então o amor que você tem, né? Essa ânsia por Deus te purifica na terra de todas as paixões. Quantas ânsias você já teve por tanta coisa, né? Então imagina, essa alma não está mais na terra ansiando por, eu quero conhecer aquele cantor famoso. Ah, meu Deus, eu anseio, né, que chega a promoção tal, para me comprar não sei o quê. Eu anseio que chega minhas férias, para me viajar e fazer tanta coisa. Eu anseio por encontrar o amor da minha vida. Eu anseio por isso, eu anseio por aquilo. Imagine, essa alma respira Deus porque o anseio dela é pelo sagrado, é pelas coisas de Deus, é por saber mais de Deus, é pela palavra de Deus. E quanto mais ela sabe da palavra de Deus, mais ela fica desejando Deus. Isso é muito grande, isso é a comunhão contínua que a alma faz. E é muito mais poderosa e perfeita que ele está dizendo, que é a comunhão sacramental. E essa comunhão purifica a alma, purga ela em vida. Isso é muito incrível. E sendo o espírito mais perfeito, acontece que o amor é mais intenso. Assim recompenso eu, não a quem não quer receber-me, senão a quem não pode receber-me, privando-se de mim para agradar a mim. Então, esse amor é que agrada a Deus, que é o próprio amor dele. Esse desejo que você tem por ele é o próprio Deus em você. É sinal de que Deus está cheio do amor dele, né? Porque é ele próprio a necessidade, é ele próprio o anseio. Só que a alma tem que responder a isso, né? A alma tem que alimentar isso com a correspondência. A iniciativa é sempre de Deus, que tocou aquela pessoa. É sempre Deus, né? A gente não ama se não for ele mesmo em nós, né? Mas imagina que esse amor só vai sendo cada vez mais aumentado, alimentado, alimentado, se a alma vive assim, nessa contínua correspondência. É muito grande, muito grande. Quem busca o Senhor, aí já está continuando, né? E se buscar a Deus. Cada vez que recebe um tinto lineamento divino. Então, que é justamente isso. Eu recompenso aquele que, né, está privado de mim para me agradar. Né? Ele não está desesperado porque não pode ir para a igreja. Ele aceita, né? Aí eu estou privada de ver Jesus. Eu estou viva aqui na terra, não posso ver Jesus, mas eu vivo a minha vida aqui para agradar a Ele. E aceita essa privação de não poder estar no céu ainda, né? Eu gostaria de estar no céu. Eu gostaria de estar lá, mas sem mais essa prisão do corpo, sem essa. Podendo ter a visão também total dele, né? Por completo, né? Estando no céu, né? Maravilhoso, mas Deus quer eu na terra. Puxa, nossa, a mamãe tá carregando o celular. Mas Deus quer eu privada aqui mesmo nele, nessa minha vida que às vezes parece assim comum, né? Parece assim que eu não tô sentindo grandes coisas, que eu não tô vendo grandes coisas. Eu tô privada de ver Jesus, eu tô privada de ouvir a voz dele, eu tô privada de sentir sensivelmente, né? De uma forma muito sobrenatural e tal. É nessa minha vida aqui, né? Essa é a nossa privação. Nós vivemos privação também, o Aloísa. Nós vivemos privação. E é muito válido. É muito válido que a gente poder falar assim, mas Jesus, é difícil. A gente tá aqui na Terra, esse mundo difícil, privado de tanta coisa do reino, né? Porque a realidade que o Senhor criou, não, né? Para o mundo ser, e a gente está privado ainda disso, né? Por causa dessa realidade toda de ter o mal, né? Dessa realidade toda do pecado, da vontade humana. Ai, meu Deus, a gente gostaria de estar, né? Vivendo todo mundo na divina vontade, né? A gente gostaria de estar dentro, né? Ver todo mundo na ordem original para qual você criou, né? A gente tem muitas coisas para oferecer para Deus. É um sofrimento, né? A gente na nossa vida terrena é um sofrimento. Ele falou, a terra é a imagem, né? A terra é a imagem da vontade humana, né? Então, a gente vive nesse mundo, né? Cheio de vale de lágrimas, né? E a gente está privado do céu. A gente está privado de vê-lo, a gente está privado de ouvir a voz dele, que a gente gostaria muito, né? A gente gostaria muito de, de ter ele totalmente assim. Como... Então nós sofremos assim também,
né? Essa privação. Nós sofremos toda essa realidade também, como a Luísa, né? Nós também ficamos privados. Nossa, claro, né? Mas olha só, ele vai falar, quem busca o Senhor cada vez recebe uma tinta, um lineamento divino. Continuando meu estado, senti um peso sobre minha alma pela privação do bendito Jesus. Então, esse sofrer, eu creio assim, que nós também, a gente não fica sentindo igual a Luísa, assim, esse desespero, eu quero ver Jesus e tal, porque a gente acha que não teve isso já. Ela fica assim porque ela já teve. Então, a atração é muito forte para quem teve essa experiência sobrenatural e tá na Terra, deve ser muito difícil, porque eu já vi relatos de pessoa que teve experiência de ver o céu e sofreu muito por estar vivo, por voltar pra Terra, quando veio, não morreu. Eu tive que parar pra atender parente que tá aqui, né, visitando o pessoal. Deixa eu tentar recapitular o que eu tava falando, né. Então a gente não fica nesse... igual isso, mas eu já vi esse relato de pessoas que teve essa experiência de morrer, não é morrer, tipo como, alguma experiência que ela teve muito forte de ver o céu, de ver Jesus, e voltaram super desesperadas, assim, até, né? Porque a atração é muito poderosa, né? Então elas queriam ficar lá, elas não queriam voltar para a Terra. Então a gente não sente assim, isso dessa forma, né? Mas o normal, pelo que eu estou entendendo do trecho, é que se uma alma realmente ama a Deus, ela sente um desejo muito grande para ele. Ela sente, igual ele falou do fogo do amor, que nos trechos passados, né? Se a alma está cheia de Deus, o sinal é isso. Né? As coisas de Deus, ela tem uma fome muito grande por Deus, pelas coisas de Deus. Ela tem um desejo muito grande de Deus e sofre sim, sofre muito por estar privada dele, que ela tem um desejo muito grande por ele. Né? Então, não é como a Luísa, dessa forma tão sensível, que a gente fica chorando, gritando, desesperada, né? Mas porque ela tem essa questão sobrenatural de ter visto, tem todo um elemento aí, nós não temos. Mas a gente, né, o normal de alguém que ama a Deus é querer ir para ele logo, né? Então, como se sobre mim gravitasse todo o peso do mundo, tá vendo? Por que ela tinha que sentir? O que ela representava, né? Quem ela era, para que ela era, né? Em minha imensa amargura, fazia quanto mais podia por buscá-lo. Depois, tendo visto, disse-me: minha filha, cada vez que ela me procura, recebe uma tinta, um lineamento divino, e outras tantas vezes renasce em mim e eu renasço nela. Uau! Então, cada vez que a pessoa busca a Deus, Deus pode operar algo nela. Que é a purificação que está falando do desejo, né? Que é esse lineamento de. Aqui ele explica dessa tinta que ele está pondo, que está trabalhando na alma dela, que tá pincelando ela a imagem e semelhança dele. Ela tá ficando mais semelhante a ele, né? Ele tá trabalhando na alma dele, colocando a alma daquela pessoa como ele quer, porque você tem a mão no pincel na mão, né? Como ele fala, uma tinta, essa pintura tem a ver com o que ele quer para a pessoa, ou na alma dela. É um bem, é uma graça, uma virtude, né? Que vai tornar ela mais semelhante a ele. Um lineamento divino, ou seja, né? Cada vez vai ficando mais divina. Um traço mais divino nela. Então ele pode operar ela cada vez que ela o procura. Então, se a busca dela é todos os dias constante, Deus está operando ela. Se ela sempre está com os pensamentos voltados a Deus, na intenção, só buscar Ele, então Deus está continuamente dando liberdade de colocar essa tinta, esse lineamento na pessoa, né? Tornar ela mais parecida com Ele, cada vez que ela busca. Aí ele está dizendo aqui, ó. E eu renasço nela, né? Porque você vai poder pôr a imagem dele como ele já dispôs para ser. Então eu posso renascer nela, não tô morto, né? Ela tá sendo a minha imagem, eu posso viver nela, né? Eu posso nascer nela, vai aparecer Jesus nela, vai aparecer traços de Jesus nela, vai aparecer eu nela. Eu vou começar a ter liberdade nela. Enquanto eu dizia isso, eu estava a pensar no que tinha dito, quase maravilhando-me, dizendo, assim, o que dizes? E ele acrescentou, ao se soubesse a glória, o gosto que sente todo o céu a receber esta nota da terra, de homem que procura sempre a Deus. Então, o céu é recompensado, recebe, né? Então, o que Deus está operando nela, o céu recebe os efeitos disso, né? De uma alma, né? É sempre uma informação nova para o céu, como Deus gostaria que a pessoa
Olha, nessa situação ela buscou ele. Olha como Deus quer agir na criatura, nessa realidade. Então, é uma informação para o céu, é uma bem-aventurança, é uma graça, é uma novidade. De homem que procura sempre a Deus, toda conforme a nota deles. Olha, ela está em conformidade com Deus, né? O que é a vida dos bem-aventurados? Quem a forma? Este renascer continuamente em Deus, Deus neles. Então é a mesma coisa dos bem-aventurados. A mamãe tá gravando aqui. Vai brincar com a Lore, vai. Ela quer puxar minha roupa. Essa cordinha. Jamais sentem cansaço, porque estão em contínua atitude de nova vida em Deus. Então não tem cansaço, né? Porque assim como no céu as pessoas estão continuamente em Deus e Deus neles, estão sempre aprendendo mais, sempre inebriadas de luz, a mesma coisa é essa alma. É muito grande. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo, tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Como o santo desejo de receber a Jesus substitui o sacramento, fazendo com que a alma respire a Deus e que Deus respire a alma. Que lindo, né? Meu Deus. Não tendo podido receber a comunhão esta manhã, estava toda aflita, mas resignada, e pensava entre mim, que se não tivesse sido porque me encontrava nessa posição de estar na cama, e se fosse vítima, certamente a teria podido receber, e dizia ao Senhor: olhe, o estado de vítima me submete ao sacrifício de privar-me de recebê-lo no sacramento. Ao menos aceito o sacrifício de privar-me de ti para te contentar, como um ato mais intenso de amor por ti, porque ao menos o pensar que sua mesma privação atesta ainda mais o meu amor por ti, adoça a amargura de sua privação. E enquanto dizia isto, as lágrimas me desciam dos olhos, mas, ó bondade de meu bom Jesus, não apenas me adormeci, sem fazer-me esperar tanto e procurar segundo o habitual, veio de súbito e, me pondo suas mãos no rosto, me acariciava e me dizia: minha filha, pobre filha, ânimo. Minha privação estimula principalmente o desejo, e neste desejo incentivado, a alma respira a Deus. E Deus, sentindo-se mais iluminado por este estimular da alma, respira a alma. E neste respirar-se mutuamente Deus e a alma, acende-se principalmente a sede do amor. E sendo o amor fogo, forma o purgatório da alma. E este purgatório de amor serve-lhe não de uma só comunhão ao dia, como permite a Igreja, mas de uma contínua comunhão, porque é contínuo o respiro, mas todas comunhões de puríssimo amor, só do Espírito e não de corpo. E sendo o Espírito mais perfeito, acontece que o amor é mais intenso. Assim recompenso eu, não há quem não quer receber-me, senão há quem não pode receber-me, privando-se de mim para me agradar a mim. Nossa, que lindo. Então, assim, a privação faz você desejar mais ainda a Deus, né? E aí esse desejo tão profundo, tão intenso, faz esse desejo tão profundo te aproxima mais dele. Nossa, é muito lindo. Meu Deus. Minha privação estimula o desejo. Porque quando você tem a Deus todo o tempo, e aí ele te priva dele, isso estimula o desejo. Você fica querendo ele de novo, né? Esse desejo. Porque se não tivesse a privação, não ia ter esse desejo por ele. E aí esse desejo, a alma fica desejando a Deus, desejando. E Deus sentindo-se mais iluminado por este... É lindo ele falar, ele se sente iluminado. Como assim, né? Ele é iluminado. Ele se sente mais iluminado por esse estimular da alma. Respira a alma. E neste respirar-se mutuamente, Deus e a alma, acende-se principalmente a sede do amor. Nossa, é como se fosse assim uma fogueira, né? Que você vai ali jogando mais lenha, né? Esse desejo joga mais lenha na fogueira para acender esse amor. Aumenta o amor. E purifica, forma o purgatório da alma. E este purgatório de amor serve não só de uma comunhão ao dia, como permite a Igreja, mas de uma contínua comunhão. Esse desejo contínuo forma uma contínua comunhão com Deus, então te aproxima mais ainda. E ele faz isso
mas de uma forma, de uma contínua comunhão, porque é contínuo respiro, mas todas as comunhões de puríssimo amor, só de espírito e não de corpo. E sendo o espírito mais perfeito, acontece que o amor é mais intenso. Assim recompenso eu, não a quem não quer me receber, senão a quem não pode receber. Então é uma graça que a gente recebe, de ter essa comunhão contínua espiritual, de amor puríssimo. É uma graça de Deus. E Ele faz isso, então, deixando a gente privado dele, acontece essa graça, né, da gente, você teve ali, você sentiu tem essa comunhão com Ele, sente a privação e deseja esse desejo. Esse desejo constante faz com que essa comunhão fique constante. Aí eu lembrei da época que eu não conhecia ainda o Livro do Céu, não conhecia a Divina Vontade. Foi bem perto da pandemia e eu estava indo na missa diariamente. Eu tinha acabado de me voltar para Deus, assim, né? E eu recebia a comunhão diariamente. E quando veio a pandemia, as igrejas fecharam, e aí eu fiquei privada da comunhão, como se eu tivesse ficado privada. Igual a Luísa tá aqui, eu queria receber a comunhão, mas não podia, não tinha como. E ela chorando, né, porque não podia receber a comunhão. Então, isso aconteceu com muitos, né, porque muitos ficaram privados da comunhão, a comunhão sacramental na pandemia. E eu chorava muito, porque eu não podia receber a comunhão. Aí foi bem na época que eu conheci o Livro do Céu. Aí eu fiquei pensando, né, que esse desejo me aproximou mais ainda de Deus, porque ele me privou dele, da forma sacramental, e não só a minha, muitas almas, né, privou, e essa privação estimulou esse desejo. Eu fiquei chorando, querendo ir e não podia. E aí eu conheci o Livro do Céu e aconteceu que o Livro do Céu e esses conhecimentos e a vida na Divina Vontade faz a gente viver nessa comunhão contínua com Deus, né? E respira Deus e Ele está na nossa alma. Meu Deus, é incrível. E eu achei bonito, muito lindo o jeito que ela fez, né? O jeito que ela falou, que ela oferecia esse sacrifício da privação para atestar ainda mais o amor. Ela ficou resignada, né, com a privação, com essa dor que ela estava sentindo. Aí no volume 610, quem busca o Senhor cada vez recebe um lineamento divino. Continuando meu estado, sentia um peso sobre minha alma pela privação do bendito Jesus, como se sobre mim gravitasse todo o peso do mundo. Em minha imensa amargura fazia quanto mais podia por buscá-lo. Depois, tendo vindo, disse-me: minha filha, cada vez que a alma me procura, recebe uma tinta, um lineamento divino, e outras tantas vezes renasce em mim e eu renasço nela. Enquanto isso dizia, estava a pensar no que tinha dito, quase maravilhando-me, dizendo: Senhor, o que dizes? E ele acrescentou: se soubesses a glória, o gosto que sente todo o céu ao receber esta nota da terra, de uma alma que procura sempre a Deus, toda conforme a nota deles, o que é a vida dos bem-aventurados, quem a forma? E de renascer continuamente em Deus e Deus neles. Isto é aquele ditado, que Deus é sempre velho e sempre novo. Jamais sentem cansaço, porque estão em contínua atitude de nova vida em Deus, sempre buscando a Deus, né? Por isso que eles não sentem cansaço. Engraçado, ela estava sentindo aqui como se gravitasse todo o peso do mundo. E aí ela ficava buscando Jesus nesse momento, né, de ela sentir todo esse peso na alma dela, né? E aí ele falou: minha filha, cada vez que a alma me procura, recebe uma tinta, um lineamento divino. E outra tantas vezes renasce em mim e eu renasço nela. Então, assim, você está sempre buscando a Deus, você sempre está recebendo a vida dele. A vida divina sempre está sendo depositada. Tipo assim, como eu entendi assim, você está sempre buscando a Deus em tudo que acontece. Você está sempre em contato com ele e está sempre recebendo a vida dele. E vivendo de vida divina e não de vida humana. E não ficando no seu humano, você fica em Deus, conectada com Ele, né? Em comunhão com Ele. Tem muito a ver com outro trecho também, você vive em comunhão com Ele. E a vida dos bem-aventurados é assim, sempre renascendo em Deus, buscando a Deus. Por isso que eles não sentem cansaço, eles estão sempre buscando a Deus. Aí engraçado, porque eu tava
a gente percebe assim, né, que às vezes eu tô lendo o livro do céu, o tema do dia, e eu vejo exatamente o que a Luísa tá sentindo, eu senti. E na hora que eu vou fazer minha meditação, eu falo, nossa, parece que eu me vejo assim, sabe? Eu tava hoje tão agitada, mas tão agitada. Na hora que eu almocei, eu tava sentindo um peso. Eu tava sentindo, assim, um cansaço, um peso. Uma agitação interior muito grande, assim. Eu não sei explicar direito assim, as palavras. Não é uma agitação interior, é um... Ai, gente, eu não sei. Eu sinto parecendo que... Aí às vezes eu penso assim, Senhor, será que é coisa minha, né? Eu que tô agitada, eu que não tô conseguindo ficar em paz, eu que tô no meu humano, né? Tipo assim. Mas aí eu fico buscando a Deus, igual ela falou, sempre buscando a Deus. Ela falou, senti que sobre mim gravitasse todo o peso do mundo, e em minha imensa amargura fazia quanto mais podia por buscá-lo. Aí eu tava conversando com Jesus, né? Tentando entender e oferecendo para ele, eu falando para ele, Senhor, se isso for coisa minha, eu renuncio, não quero ficar perturbada, preocupada com nada de humano, nada. Mas se é coisa sua, se o Senhor tá se o Senhor tá compartilhando comigo as suas penas, a sua amargura, as suas penas, tudo, todas, se é tipo um estado de ânimo que tá vindo do Senhor, das almas, né, das almas que estão em Jesus, eu aceito sentir tudo que o Senhor quiser que eu sinta, tudo que o Senhor quiser compartilhar comigo que vem das almas, eu aceito. Se for coisa minha, eu renuncio, não quero, me desligo totalmente. Porque assim, é muito fácil a gente pensar que é coisa nossa, da nossa cabeça, do nosso eu, da nossa vida. Porque, por exemplo, eu tô sempre sob pressão no trabalho, tanta coisa para fazer, tanta cobrança. Então, é fácil a gente pensar assim, essa coisa, eu tô estressada, tô assim por causa de coisas do trabalho, da minha vida pessoal e tudo mais. É coisa minha. Mas se a gente ficar assim, né, olhando para si, pensando que a coisa é sempre humana, que não é Jesus, eu vou me desconectar dele. Eu não vou ver mais a vida divina em mim, eu não vou ver mais a vida de Jesus em mim. Eu vou ficar olhando para mim mesma. Então, assim, eu sempre fico pensando, é Jesus que está permitindo que eu sinta esse peso, é Jesus que está permitindo que eu fique dessa forma. Mas eu estou sempre buscando a Ele, rezando, falando com Ele, né? Sempre em contato com Ele, sempre buscando, sempre olhando para Ele. E engraçado, na hora que eu tô às vezes lá trabalhando e tudo, lá trabalhando eu não consigo parar para rezar e falar com Jesus assim de forma mais intensa, né? Tô sempre nessa consciência de viver na divina vontade, de não querer nunca fazer a minha vontade, de sempre pensar que é Deus que tá em mim, de saber que é Deus que tá em mim, né? Mas na hora que eu paro ali, na hora que eu almoço, eu descanso um pouquinho, fecho meus olhos, assim, rezo. Aí, meu Deus, vem uma paz assim tão grande, meu Deus, não sei nem explicar, e some todo aquele peso, né, tipo assim. Eu lembrei, na hora que a Luísa falou isso, né, eu lembrei do que estava acontecendo comigo hoje, né. Aí ele fala, né, se soubesse a glória, o gosto que sente todo o céu ao receber esta nota da terra. E assim, se a gente pensar assim, como que Jesus fala desse estado de ânimo, né, das almas, do que as almas sentem, que elas todas estão nele, e ele às vezes divide esse estado de ânimo das almas, a gente sente, né? Eu fiquei pensando assim, que ele usa, por exemplo, eu estou trabalhando aqui na empresa, e aí eu tô no meu ofício, né? Eu tô no meu ofício, trabalhando na empresa. E no meu ofício, as almas que estão também no mesmo ofício que eu, trabalhando em empresa, com coisas trabalhando em escritório, empresa, com responsabilidade, sofrendo pressão, elas estão
Tem gente que tá surtada, assim, né? Muito pedindo demissão, não consegue trabalhar, com muito problema psicológico, assim, muito agitadas mesmo. Então, é como se Jesus permitisse que eu sentisse também que eu também sentisse o que os outros que estão na mesma situação que eu sentem, sabe? Às vezes ele permite que eu sinta, porque eu no geral, eu fico muito tranquila, não me estresso com as coisas, não me preocupo muito, faço o que tenho que fazer, durmo tranquila, mas tem dias que eu tô mais agitada, assim, que eu tô sentindo esse sofrimento, parece que, não sei, eu fiquei pensando nisso, né? Que eu sinto o estado de ânimo das almas que estão na mesma situação humana que eu, digamos assim, né? Que estão na mesma posição que eu, sofrendo as mesmas coisas. E geralmente eu não sinto, mas tem horas que Jesus permite, e eu ofereço, Senhor, eu aceito também estar agitada, estar preocupada, estar nervosa às vezes com as coisas, estar sofrendo com tanta pressão, sentir esse sofrimento, sentir, mas isso fica, eu vejo assim que fica muito de fora, a gente sente no humano, mas assim, interiormente, na alma, eu tô sempre em paz, e oferecendo tudo para Deus, e sempre buscando a Deus, porque eu acho que se a gente viver totalmente no humano, e for uma perturbação assim de humana, você não vai nem conseguir falar com Deus. Mas ao mesmo tempo que eu estou sentindo esse peso, essa preocupação, essa ansiedade na minha natureza humana, eu estou ao mesmo tempo sempre conectada e buscando a Deus, conversando com Ele, oferecendo para Ele tudo. Então, é isso. Aí ele fala, se soubesse o gosto que sente todo o céu ao receber esta nota da terra. Ao receber esta nota da terra de uma alma que procura sempre a Deus. Como os bem-aventurados, né? Você vive como os bem-aventurados. A vida deles é Deus. Eles sempre buscam a Deus, sempre, sempre, sempre. Eles estão mergulhados em Deus, a vida deles é Deus. E aí, como eles sentem o gosto de ver uma alma que está na terra e vive como eles, toda mergulhada em Deus, sempre buscando a Deus, como a vida deles. Que lindo, meu Deus, é maravilhoso viver assim. Incrível. Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém.